convido a igreja a ficar de pé à medida que encontrem o texto. Lucas 24, a partir do 13. Lucas 24, a partir do 13. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? Amém? Oremos. Senhor amado, a tua palavra diz, ó Deus, que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em poder. Ó Deus amado, manifesta esse poder entre nós. Ó Deus bendito, nós te agradecemos, porque temos visto o Senhor confirmar a tua palavra através dos sinais. E mais uma vez, ó Deus, nessa noite, revela-te a nós através da tua palavra. Fala ao nosso coração através da tua palavra. Ó Deus bendito, nos ensina e nos instrui nessa noite. Aquece o nosso coração, assim como o Senhor aqueceu o coração desses dois discípulos no caminho. Ó Deus, arda em nós a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Esse texto que eu li na versão Almeida Corrigida Fiel. Eles dizem: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia. Em uma das versões Almeida, revista atualizada, ele diz que estavam no caminho. No lugar da palavra iam, ele traduziu por estavam no caminho. E nós aprendemos muito com esses dois discípulos. A vida, ou esse momento da vida desses dois discípulos, nos instrui, nos ensina de forma magnífica, de forma impressionante. Nós percebemos que esses dois homens, o diálogo deles com Jesus revela que eles estavam vivendo um momento de crise na sua fé. Eles estavam abalados emocionalmente, eles estavam abalados espiritualmente. Eles não conseguiam se conformar ou aceitar, ou melhor, compreender a morte de Cristo. Eles até ouviram os comentários da ressurreição que surgiu, o burbúrio que se levantou quando as Marias encontraram o túmulo vazio, e todo aquele comentário, aquele alvoroço que surgiu a partir disso. Mas eles mesmos, eles não estavam convictos, eles não tinham fé
de que aquilo podia ser real. Eles estavam abatidos, eles estavam cabisbaixos, eles estavam em crise na sua fé, crise no seu ministério, crise no seu chamado como discípulos de Cristo. Isso é reconfortante para nós, porque a gente percebe que eventualmente as crises que nós não passamos sós. Estes homens passaram por crises também na sua vida. E talvez até, e por que não citar também até homens de mais destaque do que esses dois discípulos, que nem se cita o nome nessa passagem. Homens como Elias, um homem que clamava e o fogo descia do céu. Várias vezes isso aconteceu. Um homem de intimidade tal com Deus que o Senhor o tomou para si. E esse mesmo Elias, em um momento de crise na sua fé, em um momento em que ele estava abalado, em um momento que ele estava triste, em um momento que ele não estava bem, ele não se sentia bem, ele deitou-se debaixo de uma planta e pediu a morte. Então, nós não estamos imunes às crises. Esses dois discípulos são prova disso. Quanto eles estavam abatidos com aquela situação. O seu Senhor, eles ainda questionam, né? Nós pensávamos que Ele é quem iria remir Israel. A redenção que eles esperavam era bem diferente daquela que Cristo proporcionou de fato. Eles esperavam provavelmente uma libertação política do Império Romano, mas Jesus veio libertar aquele povo dos seus pecados. É justamente do que fala aquela passagem. Jesus diz que nós verdadeiramente seremos livres do pecado. Nesse contexto que aquele texto está falando. Se nós lermos todo aquele capítulo, vamos ver que ele está falando do pecado. E aí, esses discípulos estavam em crise, estavam passando por um momento difícil na sua fé, eles estavam atribulados, estavam abalados. Eles não sabiam se eles deveriam continuar crendo naquilo que Jesus havia ensinado para eles durante todo aquele tempo em que Jesus viveu com seu ministério terreno. Eu não sei quanto tempo esses discípulos passaram com ele. Não sei se foram os 3 anos completos, provavelmente menos do que isso. Mas eles estavam profundamente esmorecidos na sua fé. Quando o texto diz que eles estavam no caminho, Emaús era uma cidade que ficava mais ou menos 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Então, Jesus já estava usando os seus poderes de Deus, poderes divinos, para se deslocar de um lugar para outro, porque algumas horas antes ele estava em Jerusalém, no jardim, no Getsemane, e algumas horas depois ele já estava próximo de Emaús, 11 quilômetros de distância. Então Jesus já estava glorificado, ressuscitado. Aleluia. E o texto diz que os discípulos estavam no caminho. Quando eu procurei a tradução original dessa palavra, ela vem de uma palavra grega que significa transferir. E também significa colocar a vida em ordem, colocar a própria vida em ordem, seguir a própria jornada, tocar a vida, tocar a própria vida, tocar o próprio caminho, decidir deixar a vida conduzir, sem nenhum
trocadilho com aquele cantor de samba. Deixa a vida me levar, né? Eles estavam mais ou menos mais ou menos o sentido dessa palavra, né? E isso nos revela uma coisa curiosa, uma coisa até preocupante. Porque se essa palavra original, seguir o caminho, ou no caminho, eu até anotei aqui, poreomai, do grego, ela quer dizer tomar o rumo da própria vida. Então isso é preocupante porque nos ensina uma coisa, que aparentemente esses discípulos estavam deixando de seguir a Cristo, estavam começando a seguir o próprio caminho deles, estavam deixando de seguir Jesus, estavam seguindo a sua própria vontade. Quando o texto diz que eles estavam no caminho para Emaús, é como se eles dissessem, olha, eles decidiram ir para Emaús porque não fazia mais sentido estar em Jerusalém, eles estavam tomando o próprio rumo. Quando o texto diz que eles estavam no caminho para Emaús, Emaús quer dizer banhos quentes. Um nome sugestivo, né? O que será que tinha em Emaús, né? Caldas Novas, né? Gente chique é outro nível, né? Só cita Caldas Novas, Caldas Novas, Rio de Janeiro. Só tem turista aqui. Emaús. A gente vai por ali procurando, né? Barra de Jangada. A gente está aqui na a gente está na redondeza. Então, você vê dois homens que seguiam a Cristo, dois homens que estavam lá do lado de Jesus. Eles eram dos discípulos. Provavelmente esses dois faziam parte daquele grupo de 70 que estavam bem próximos a Jesus, que cumpriam ordens de Jesus, que iam evangelizar pelas cidades, amando de Jesus. E aí a gente vê dois desses discípulos saindo de Jerusalém, indo para um lugar chamado Banhos Quentes, e usando a expressão estar no caminho, como quem diz, agora eu vou seguir a minha vida. Saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Provavelmente eles estavam desistindo da caminhada. Provavelmente eles estavam indo para um local onde eles iam descansar, eles iam se desligar do Evangelho, eles iriam se afastar do convívio da igreja, eles iam para um local, simplesmente aproveitar a vida daqui por diante. É o significado que essa palavra tem. Ela quer dizer seguir a própria jornada, seguir a própria vida. E um lugar chamado Banhos Quentes é bem apropriado, né? Faz todo sentido o que esses discípulos decidiram fazer para um lugar onde eles estavam indo. E aí a gente sente um peso no coração deles. A gente sente uma angústia, um amargor na alma desses homens, porque mesmo eles tendo decidido, não, nós vamos seguir o nosso próprio caminho agora, estamos dando as costas para Jerusalém e tudo que morreu lá, e estamos seguindo a nossa própria vida. Eles não conseguiam parar de falar naquilo, eles não conseguiam deixar de expor, externar todo o sentimento que eles tinham pelo que tinha acontecido com Jesus. E nesse momento, o texto diz: o mesmo Jesus se aproximou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós decidimos falar de Jesus, quando nós decidimos expor os nossos
problemas, as nossas aflições em um sentimento de oração, compartilhando ali com o irmão as nossas dores, as nossas angústias e questionando o porquê de algumas coisas e levando em consideração o que Jesus havia feito, que era sobre o que eles falavam. Eles estavam falando de Jesus. Jesus cumpre ou faz exatamente aquilo que ele prometeu. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E esses 2 estavam reunidos no nome de Jesus. Eles estavam falando de Jesus. O coração deles estava batido, eles estavam em crise de fé, eles estavam indo para um lugar provavelmente de lazer, eles estavam querendo seguir a própria vida, mas eles ainda não haviam parado de falar de Jesus. Eles estavam abatidos e decepcionados com a situação, mas eles sentiam saudade de Jesus. E quando eles estavam nesse diálogo, Jesus, o texto diz, o mesmo Jesus de quem eles falavam, o mesmo Jesus se aproximou. Quem de vocês não quer ter Jesus por perto? Será que existe alguém que não quer Jesus por perto da sua vida, do seu caminhar, do seu diálogo, do seu falar? Todo mundo quer Jesus por perto. Todo mundo quer ter Jesus por perto. E o segredo para que ele se aproxime é falar dele. Não perca tempo falando da vida de outra pessoa. Não perca tempo falando de qualquer outro assunto diferente do assunto Jesus. Quando você para de falar qualquer outra coisa e começa a falar de Jesus, acontece exatamente o que aconteceu aqui. Ele se aproxima de você. Porque ele prometeu isso. Se vocês estiverem reunidos em torno do meu nome, pode ter certeza, eu estarei ali. E Jesus se aproximou. E o que eu acho mais lindo é o que acontece imediatamente depois. Ele não simplesmente se aproxima e fica alheio à situação. Ele se aproxima e acompanha eles. E começa a dialogar com eles. E começa a interagir com eles. Peça para que Jesus se aproxime de você através do seu diálogo, através das suas palavras, através das suas conversas. Que Jesus esteja sempre perto de nós, que Jesus esteja sempre próximo de nós, que nós não o afastemos de nós pela nossa linguagem torpe, pelas nossas conversas desconstrutivas, mas que Ele esteja sempre de nós, pelo nosso falar. Glória a Deus. Acontece uma coisa interessante nessa história. Jesus percebe que aqueles discípulos estavam tristes. Você pode ver isso no versículo 17. No versículo 17, Jesus faz duas coisas. Primeiro, ele diz: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Que vocês trocam? Que conversas são essas que vocês estão tendo? Que palavras são essas que vocês estão dialogando? O que é que você está falando? O que é que vocês estão dizendo? Ele demonstra uma preocupação com aquilo que nós falamos. Ele está interessado nas nossas palavras. Jesus tem interesse naquilo que você fala. Existe uma linha da teologia chamada teologia da confissão positiva, que não é muito correta de se levar em consideração. Ela diz que tudo que você fala tem poder.
você diz acontece. Não é bem assim. Um erro teológico desse pessoal aí da confissão positiva, né? É quase aquele livro do mundo, O Segredo, né? Você começa a dizer e as coisas vão acontecendo só porque você está dizendo, né? Não vai trabalhar não, para ver se vem as coisas. Eu li O Segredo. Aí, quando eu li O Segredo, o autor lá dizia que ele olhou uma foto de uma mansão e ele dizia: essa aqui vai ser a minha casa, essa aqui vai ser a minha casa, essa aqui vai ser a minha casa. E ele ficava repetindo, sabe? E um dia ele comprou aquela casa mesmo, né? Mas aí eu acho que ele comprou a casa vendendo os livros, né? Para os bestas comprar, e aí ele pagou a casa dele com os livros que ele vendeu. Não se consegue as coisas assim. Isso necessariamente não é fé. Se você ministra uma palavra de fé, certamente ela vai acontecer pela fé, mas não simplesmente porque você disse. E muitas coisas acontecem pela fé sem que nada seja dito. Então não é bem por aí. A gente não vai aprofundar nesse assunto, até porque o tema da mensagem é outro. Mas a teologia da confissão positiva não é verdadeira, não é honesta em todos os aspectos dela. Ela isola alguns textos da Bíblia para defender que aquilo que você diz acontece no ponto final, e não é bem assim. Então, Jesus está preocupado com as nossas palavras. Ele quer que a gente tenha uma comunicação santa. O apóstolo Paulo diz: olha, reúnam-se em salmos e cânticos espirituais. Como isso é escasso nos dias de hoje. Como são escassos os momentos em que as pessoas se reúnem simplesmente para falar de Jesus. Existem tantos assuntos que são debatidos por nós, entre nós, que poderiam ser substituídos por assuntos muito mais edificantes. E aí Jesus pergunta para eles: qual é o assunto da conversa de vocês? Que palavras são essas que vocês estão trocando entre vós? O que é que vocês estão dizendo? O que é que vocês estão falando? E aí, logo em seguida, antes de receber qualquer resposta, ele faz uma outra pergunta. Ele diz: por que vocês estão tristes? Contrariando o que esses discípulos pensavam, Jesus está bastante preocupado com o teu sofrimento. Jesus está muito interessado, preocupado no sentido de interesse, preocupado no sentido de estar atento. Está muito interessado no que você sente. Jesus está muito interessado no que você está passando. Jesus está muito interessado se você está feliz ou se você está triste. Ele não está alheio ao teu sofrimento. Não é porque você não viu que Ele está do seu lado que Ele não esteja interessado no teu sofrimento, ou que Ele esteja fazendo vista grossa à tua dor. Ele perguntou para esses dois discípulos, e a pergunta serve para você também: por que estás triste? Se ele perguntou, obviamente ele se importa. E mais do que se importar, ele tem solução para a tua dor, ele tem solução para a tua tristeza. Ele tem solução para a sua tristeza. É verdade. E aí os discípulos, né, iniciam um diálogo com ele. E até são meio irônicos, né? Por acaso você é estrangeiro? Por acaso você não é daqui? Em certo ponto, realmente não era. Ele é do céu. E só você não sabe o que aconteceu aqui. Só você não sabe das notícias que aconteceram nos últimos dias. Como Jesus foi morto pelos maiorais. E aí Jesus começa a pregar a palavra de Deus para eles.
E a palavra começa a esquentar, literalmente. A palavra começa a produzir um calor no peito deles. A palavra começa a aquecer o coração deles. Eles começam a sentir algo diferente no íntimo, no interior dele, um calor que se reverte em arrepios pelo corpo. A palavra produzindo o efeito que ela produz. A palavra queimando, ardendo o coração deles. Tanto que quando Jesus se revela para eles, eles dizem: está explicado. As suas palavras não ardiam em nós no caminho. Então a palavra de Deus nos aquece o coração. O sentido daquela conversa mudou completamente quando Jesus entrou naquele assunto. A direção daquele diálogo mudou completamente. Eles saíram de um estado de tristeza e depressão para um diálogo de alegria e euforia pelo que eles estavam ouvindo de Jesus, sem saber que era Jesus. A palavra aquecia o coração deles. Sabe, quando ele diz aquecer, fala daquele conforto, daquela coisa gostosa. Sabe quando você está com frio e de repente chega algo quente, te envolve e você sente aquela coisa aconchegante ao redor? É desse calor que a palavra estava produzindo na vida deles. Eu ouvi uma expressão uma vez, se eu não estou enganado, do Filipiança. Ele diz o seguinte: a palavra, ela quebranta e faz chorar aquele que está com o coração duro, mas ela conforta e revigora aquele que já está chorando. A mesma palavra. E a palavra produziu esse efeito no interior daqueles dois homens, de tal modo que quando Jesus fingiu que iria continuar o caminho e eles iriam ficar em Emaús, eles disseram, eles intimaram Jesus: não, fica um pouco mais, nós queremos ouvir mais das tuas palavras. Quantos de nós faz isso hoje? Quantos de nós fica sem olhar para o relógio quando a palavra estende-se um pouco mais? Quantos de nós começa a ficar impaciente quando o tempo da mensagem se prolonga ou se estende um pouco mais do que o comum? Mas esses discípulos, eles estavam sedentos. Os efeitos da palavra de Jesus em seu interior fizeram com que eles desejassem mais daquelas palavras, mais de Jesus. Glória a Deus. E ao perguntar para aqueles discípulos por que eles estavam tristes, os discípulos foram bem claros na sua colocação. Foram irônicos nas primeiras frases, mas foram objetivos, né? Nós estamos tristes porque Jesus morreu e a gente pensava que era Ele, o Messias. E aí Jesus começa, o curioso é que Jesus já tinha explicado para eles. Alguns dias antes de Jesus ir para Jerusalém, ele disse: olha, eu vou para Jerusalém e quando chegar lá eu vou morrer. E 3 dias depois eu vou ressuscitar. Ele disse do jeito que eu estou falando para vocês, com todas as letras. Ele não usou parábola. Ele não fez um arredeio para falar. Não, ele disse: eu estou indo e eu vou morrer. E 3 dias depois eu vou ressuscitar. Ele foi direto assim. E aí os discípulos simplesmente, os mesmos discípulos que viram ele ressuscitar, que viram ele curar leprosos, que viram ele dar vista aos cegos, que viram ele fazer andar
os aleijados, que viram ele expelir os demônios, esses mesmos discípulos não creram no que ele havia dito, ou simplesmente não compreenderam o que ele havia dito, ou não quiseram aceitar, ou sei lá o que. E aí o mesmo Jesus começa a usar aquilo que foi dito sobre ele nas Escrituras, começando em Moisés, no Pentateuco, nos livros da lei, e passando adiante por toda a Escritura, explicando para eles: olha, isso tinha que acontecer mesmo, estava escrito que isso iria acontecer. Isso nos revela uma coisa interessante que você vai encontrar no versículo 45. No mesmo capítulo, Lucas 24, vamos ler o versículo 45 e o 46. Amém? Abra aí a sua Bíblia. Lucas 24, 45 e 46, mesmo capítulo. Glória a Deus. Amém? Então lhes abriu o entendimento, para que pudesse compreender as Escrituras. Ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Como é que Jesus trouxe sossego para a alma daqueles dois discípulos que estavam tristes? Como foi que a alegria veio ao coração daquele que estava triste? Isso é uma coisa prática. Amém? Quando você estiver triste, se você estiver triste, em algum momento da sua vida você estiver triste, mesmo que você não esteja hoje, mas é óbvio que você vai ficar triste mais cedo ou mais tarde, porque não tem como evitar isso. Gostaria, mas não tem como. E esperamos que os momentos de tristeza sejam muito resumidos na nossa vida, que eles aconteçam muito raramente na nossa vida, mas eles vão acontecer. Aconteceram com Cristo, porque os servos seriam melhores do que o Senhor. Palavras do próprio Jesus. O segredo apresentado para Jesus para acabar com a tristeza desses dois discípulos está na palavra. Está na palavra. Os discípulos estavam tristes. Jesus percebeu que eles estavam tristes. Jesus perguntou para eles por que eles estavam tristes. E eles deram o motivo deles. E você vai dar o seu motivo. Eu estou triste por causa disso. Eu estou triste por causa daquilo. E não importa o motivo pelo qual você esteja triste, mas a solução e o remédio para a tristeza é um só: a palavra. Eu creio. Glória a Deus. Jesus ouve a desculpa para a tristeza deles. Talvez Jesus tenha achado graça, né? Eles estão tristes por minha causa e eu aqui do lado deles. Eles estão tristes porque eu morri e eu estou aqui vivo do lado deles. E aí, independente da resposta que aqueles discípulos disseram, o remédio que Jesus propôs para ele foi um só: a palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus vivifica. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela produz no seu interior a solução para os problemas. Mesmo que exteriormente os problemas não tenham sido solucionados, mas interiormente eles estarão solucionados. Porque a paz que excede todo entendimento passa a reinar dentro de você. E os problemas passam a não fazer nenhum sentido mais. É isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e eu não vou sentir falta de nada.
pode até faltar, mas eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. E a palavra foi usada por Jesus, começando de Moisés em diante, para trazer alegria para o coração daqueles dois homens. E só a palavra já produziu o efeito necessário, tanto que eles não queriam deixar Jesus seguir. Mas a alegria se completou em um momento. A alegria deles se completou quando Jesus partiu o pão. Aquele foi o ponto alto da alegria daqueles discípulos. Eu não duvido que pelo menos um deles tenha caído para trás de susto, de alegria, de regozijo, quando Jesus desapareceu diante deles. Certamente a alegria estava reinando no coração deles sem nenhuma sombra de dúvida. O texto não é explícito em dizer isso, mas eu tenho absoluta certeza que a alegria que começou com a palavra se completou quando ele partiu o pão. E esse momento nos revela duas coisas interessantes. Primeiro, o partir do pão simbolizava o momento da comunhão, sabe? Olha, aquilo que eu tenho, eu estou dividindo contigo aqui. Eu estou partilhando. Eu me importo com você. Eu estou aqui contigo, participando da mesma situação que você. Eu estou na mesa com você. Isso é muito forte para um judeu. Você encontrar com uma pessoa desconhecida e ir para a mesa com ela, para um judeu, não é algo comum, não é algo normal, não é algo tradicional, não é algo convencional. Só se senta à mesa com pessoas que se quer ter uma intimidade, se tem alguma consideração, respeito, se é uma autoridade que você quer acolher, ou se é um parente, um amigo próximo. Então não era comum você esbarrar com alguém na rua, vem aqui para a mesa comigo. Hoje não é, imagina naquela época, dentro dessa cultura judaica, que tudo contaminava, que tudo tornava impuro, né? E as pessoas tinham um pouco de receio das outras pessoas. E aí eles chamam Jesus para a mesa. E Jesus, quando parte o pão, ele está demonstrando que deseja ter comunhão com aqueles discípulos. E naquele momento, ele se revela para eles, ele se mostra para eles e diz: sou eu que estou no caminho com você esse tempo todo. Sou eu que estou do teu lado esse tempo todo. Sou eu que estou ouvindo o teu desabafo o tempo todo. Sou eu que me aproximei de você. Sou eu que estou indo lado a lado com você, te orientando, te ensinando, te mostrando na minha palavra que eu sou com você, que eu estou contigo. Você não me viu do seu lado, mas eu estava lá. Seus olhos estavam fechados e você só via o seu problema, mas eu estava lá. Em nenhum momento eu deixei você. Mesmo quando o problema parecia ser maior, mas eu estava lá do lado. Estava caminhando contigo. Estava aquecendo o teu coração com as minhas palavras. E aí ele mostra, ele revela-se. E eles passam a entender as reações interiores que eles tinham, que eles tiveram, e tudo passou a fazer sentido. Então é por isso que o meu coração estava quente. Mas ainda no versículo 45, ele nos revela algo profundo. Eles só entenderam, eles só compreenderam
só fez sentido para eles. Isso aqui é muito importante. Me escute com toda a atenção que você puder. Jesus abriu os olhos deles. A palavra de Deus, ela só pode ser compreendida, ou melhor, ela só produz os efeitos da compreensão dela pelo Espírito de Deus. O máximo que a letra faz é matar. Qualquer conhecimento sem o Espírito de Deus não vai mudar a tua vida em absolutamente nada. Qualquer mensagem que eu venha pregar aqui, fora da direção do Espírito de Deus, não vai produzir absolutamente nada nos vossos corações. Absolutamente nada. Vocês vão sair exatamente do mesmo jeito que vocês entraram. Porque só o próprio Deus pode fazer a sua palavra produzir os efeitos que ela produz nos corações. Não adianta eu enfeitar, não adianta eu conhecer, não adianta eu falar palavras bonitas e mortas, ausentes do Espírito Santo. Elas não vão fazer absolutamente nenhum sentido para o teu espírito. O máximo que vai acontecer é você conhecer algumas palavras novas, conhecer alguma coisa nova, mas a tua vida não vai mudar. Mas a partir do momento que Ele, e só Ele, abrir os teus olhos, você vai começar a ver na Bíblia coisas que você nunca viu antes. A Bíblia só se conhece, se discerne por revelação. Uma vez Deus me disse que Ele me daria o conhecimento da palavra dele. Eu tenho absoluta certeza, eu não tenho nenhuma dúvida de que aquilo que eu prego, ou aquilo que eu entendo da palavra de Deus é sobrenatural. Não tem condição de ser natural. Não tem condição de ser humano. Eu não li a Bíblia tantas vezes assim. Eu não conheço tanto assim. Minha memória é 256 KB só. Eu não tenho 32 GB de memória não. A memória é baixa. Eu me esqueço das coisas com muita facilidade. Mas eu já preguei mensagens 15 anos depois. O irmão me encontra e fala da mesma mensagem. Me irrita às vezes. 15 anos. Faz um tempinho que eu prego, estou ficando preocupado já. A idade está, né? Tá chegando. E aí ele diz o seguinte, mais na frente. E lhes disse: está escrito. Jesus sempre usou a palavra para combater todos os seus inimigos humanos e todas as potestades. Na tentação, ele citou o livro de Deuteronômio 3 vezes. Ele citou 3 passagens do livro de Deuteronômio contra o diabo. Quando ele enfrentou todos os fariseus, saduceus, escribas, herodianos e aquela turma toda lá que queria lhe afrontar, que queria lhe colocar numa saia justa, que queria o conduzir à prisão ou à morte através das suas palavras, ele usava a Bíblia. E ele buscava coisas na Bíblia que estavam lá escritas já faziam 1500 anos e ninguém via. Quando
Quando os fariseus, a última resposta de Jesus que calou a boca deles, eles não conseguiram mais perguntar nada para Jesus desde esse dia. Eles disseram: olha, de quem o Messias é filho? Aí eles disseram: o Messias é filho de Davi. Aí Jesus disse: e como é que no Salmo 110 diz que Davi chama o Messias de seu Senhor, se o Messias é filho dele? Que inversão de autoridade é essa? Aí eles não sabiam responder, mas estava lá na Bíblia, sempre esteve. E eles eram os estudiosos da Bíblia, eles eram os eruditos na Bíblia, eles eram os profundos na palavra, e não conseguiam responder uma coisa simples dessa. Ele perguntou para Nicodemos: Nicodemos, de onde é que vem o vento? Aí Nicodemos disse: Senhor, eu não sei. Como é que a gente vai falar das coisas espirituais, Nicodemos? Se as coisas da terra você não tem resposta, eu não posso falar das coisas espirituais para você. Se as terrestres são mais altas do que você pode entender, como é que eu vou falar das do céu? A palavra de Deus, ela tem que ser desejada pelo teu espírito, pela tua alma, como quem está faminto e deseja comer, porque ela é alimento, ela é pão. Então, peça a Deus a revelação da palavra. Peça a Deus que Ele lhe abra o entendimento para que você possa enxergar na palavra aquilo que Ele quer falar para você, aquilo que Ele quer revelar para você, aquilo que Ele quer dizer para você. A palavra é a solução para o teu problema. Oh, aleluia. A palavra é a solução para a tua tristeza. Jesus pergunta: por que você está triste? E como solução para isso, ele apresenta a palavra. Ele não passa a mão na cabeça dos discípulos e diz: não fica assim, dá 2 tapinhas nas costas dele. Não, ele leva a palavra. E a palavra produz dentro deles o que ela quiser produzir. A palavra produz no interior deles aquilo que ela tem que produzir. A palavra vai fazer em você aquilo que precisa acontecer na tua vida. É a palavra que vai fazer isso. Não é o pregador. É a palavra. Só a palavra. Amém? Glória a Deus. Por que você está triste? Se Cristo está do teu lado e a palavra dele está na tua boca. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria de perguntar se existe alguém no nosso meio que ainda não conhece Jesus e deseja render-se a Ele agora, deseja entregar-se a Ele agora. Se existe alguém no nosso meio que não é evangélico e deseja ter uma mudança na sua vida, uma transformação, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Creio que todos são cristãos. Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos encerrar. Gostaria de dar alguns avisos. Amanhã, às 7h.